Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela civilização e contra a barbárie, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, a gente pergunta que tiro foi esse? O que foi isto? 51 milhões de eleitores brasileiros votando na barbárie, votando com o fascismo, votando com os desmandos. 51 milhões de pessoas votando em Bolsonaro. Que tiro foi esse? A gente volta, eu não tenho para onde correr, à questão da velha luta de classes. Eu não sei por que, de repente, os teóricos, os comunistas, os marxistas, todo mundo resolveu abolir a luta de classes. Não existe mais luta de classes. Não existe mais dominadores e dominados, explorados e oprimidos. Não existem mais os de cima e os de baixo, e os do meio imprensados. Não existe mais. Conversando com o Dimitri, amigo meu, eu falo para ele da luta de classes. Ele disse, mas a luta de classes o quê? O Marx acabou. Ele não chega a dizer o Marx acabou, mas... Olha para o Brasil. Trabalhadores informais, mudou todo o perfil do trabalho. Não mudou, não. O que acontece hoje é que o Brasil tem 40 milhões de trabalhadores lumpenproletariado. O lumpesinato cresceu no Brasil. Cresceu junto com a miséria. O fato de não ter carteira assinada, de não ter patrão explorando a sua mais-valia, não exime esse lumpesinato, esses 40 milhões de trabalhadores, de alguma forma fazer lucro para a classe dominante. Porque o camarada que vende pipoca, vende amendoim no trem da Central do Brasil, ele compra esse amendoim em algum lugar e paga ágio sobre a compra desse amendoim. E esse amendoim é produzido por algum trabalhador, até chegar no mercado, para que esse trabalhador informal, esse lumpesinato, compre amendoins para sair vendendo nos trens da Central. Um amendoim sobretaxado, inflacionado no seu preço, vendido para o lumpesinato enfrentar sua miséria do dia a dia para poder comprar um pão. 40 milhões de lumpenproletariado. Trabalhadores informais. Mas há milhões ainda sustentando as grandes empresas, as grandes indústrias. Ainda não acabou a mais-valia. Há uma grande especulação com a fortuna herdada, acumulada, desde que o capitalismo ganhou reforço com a Revolução 4.0, na especulação financeira, que não gera emprego, não gera nada, só gera miséria. A elite do atraso do Brasil se contenta com 40 milhões de consumidores. Ah, já está bom demais, não precisa produzir mais não. A gente fica rico com esses 40 milhões. Mas e o resto? Ah, o resto que se dane, eles que se dane, vão comer osso, vão comer resto de lixo. Para nós está bom, por isso que ela é a elite do atraso. O projeto de Lula é para aumentar o consumo. Os governos do Lula e da própria Dilma foi para aumentar o número de consumidores, para produzir mais, para o país crescer, para ser a sexta economia do mundo. Não era revolução proletária nem nada. Ela é melhoria da qualidade de vida do lumpesinato brasileiro, dos empregados brasileiros. Então a gente não pode esquecer que continua a luta, e a luta de classe. A classe dos de cima contra os de baixo. Tenha o nome que tiver, trabalhador assalariado, trabalhador informal, campesinato, lumpesinato, são os de cima e os de baixo. Essa linguagem o povo entende claramente. Se começar a falar com o povo de burguesia, patrão, não sei o quê, lumpesinato, classe trabalhadora, isso já era. São os de cima e os de baixo. A desigualdade social no mundo e no Brasil aumentou de tal forma que não se trata mais de patrão e trabalhadores. Não se trata mais de lutar por 8 horas de jornada de trabalho em lugar de 16, por proibição de trabalho infantil, por respeito à mulher, à gravidez. Isso são conquistas que já
se foram realizadas no século passado. Se trata agora de discutir os de cima e os de baixo. E os do meio. É exatamente esta classe média. O maior exemplo desta classe média, para mim, é a classe média do interior de São Paulo. Foi esta classe média desesperada, que está a 8 mil reais da miséria e a 8 milhões de reais da riqueza, que imprensada, neurotizada entre duas classes, entre os de cima e os de baixo, sendo o recheio do sanduíche, na verdade, imprensado entre duas fatias de pão, que desesperada elegeu Marcos Pontes e deu preferência para Tarcísio no lugar de Haddad. Esta classe média, reformada, aposentada, bem remunerada do ponto de vista do lumpezinado, com carteira assinada ou com negócio próprio, tem desespero na luta de classes. Ela acaba optando a fazer o jogo dos de cima, porque ela quer ascender. Ela tem perspectiva de ascensão de classe. Ela acha que trocando carro por um carro novo a cada 2 anos, ela é rica. E ela não quer saber de empregada doméstica com direitos, não quer saber de pobre viajando de avião nem de navio, não quer saber de pobre comendo picanha, fazendo churrasco na laje com cerveja e picanha, não quer saber de nada disso. Mateus primeiro os teus. Então, se a gente for explicar o tiro de Bolsonaro, que tiro foi esse, você tem que pegar o interior de São Paulo, a classe média paulistana, que é um estado bem desenvolvido, que raciocina como classe média com perspectiva de ascensão de classe. Ela vai fechar com os de cima e não com os de baixo. Aí você tem que entender, Bolsonaro ganhou em todas as regiões, menos no Nordeste. Ganhou em todas as regiões, mas o PT cresceu em todos os estados. São várias análises que não se explicam. Pazuello, por exemplo, é eleito com centenas de milhares de votos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sede de região militar. A base militar de Deodoro são dezenas de milhares de militares e seus familiares. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica têm bases fortes no Rio de Janeiro. São centenas de milhares de militares, com seus familiares, com seus amigos. Copacabana, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o grande bairro das viúvas e dos reformados militares. Isso tudo somado dá uma boa votação para o Pazuello, independente dele ter sido um genocida, um canalha, um oportunista, mamando o dinheiro do Estado enquanto ganha o dinheiro de general. Cada caso, na verdade, é um caso. Se você procurar, na minha opinião, cada caso é um caso. Tem explicação. A reversão da eleição em Pernambuco, onde Marília Reis estava na frente, morre o marido da outra candidata e o povo emocionalmente, ó, coitado, vou dar meu voto para ela, e ela passa, que estava em 4º lugar, passa para o 1º lugar e Marília Reis vai para o 2º turno com ela. É a infantilização emocional do povo brasileiro, daquele segmento ali de Pernambuco. Cada fato específico pode ser pegado, separado, destrinchado e analisado. Qual é a força de Freixo, na penetração de Freixo no interior do estado do Rio, nas favelas do Rio de Janeiro? Quem é Freixo para as pessoas imediatistas? É Cláudio Castro, com apoio da milícia, do tráfico, fazendo ações de genocídio, de invasão de favela, de mortandade, para atender uma classe média carioca assustada. É o Haddad com seu ar professoral, mas é petista, ameaça a classe média paulistana. Então, na verdade, minhas amigas, meus amigos, são várias explicações e várias vertentes para explicar esse tiro de 51 milhões de votos do Bolsonaro. Mas a vertente principal é a luta de classes. São os de cima e os de baixo. E o pêndulo dos que estão no meio oscilou para os de cima, como sempre faz acontecer. Uma classe média, que é grande no Brasil de hoje, sobretudo em São Paulo, Minas Gerais, um padrão de vida bem melhor do que no resto do país, que pende para o lado de cima, porque ela tem perspectiva de ascensão de classe. É doloroso, é triste. E nesse meio aí,
você tem um povo oprimido, ignorante, infantil, mal educado, sem consciência dos seus desejos, reprimido nos seus desejos, não pode desejar, não é permitido desejar. Os dois governos do PT criaram desejos na massa, mas em seguida veio o corte dos desejos. Mais uma vez retornam todos à miséria, ao estado de miserabilidade dos desejos. Então não tem desejo. Não tendo desejo, não votam com Lula, que vem prometendo feijão, arroz, escola, cultura, educação. Não tenho desejo, meu desejo está bom, do jeito que está bom. Tem várias explicações que cabem aos sociólogos, aos economistas, aos estudiosos. Mas não se abra mão de perceber que por trás disso tudo, a velha luta de classes continua. Pode ter mudado o nome, a nomenclatura sobre trabalhadores, empreendedores, financistas, banqueiros, não é mais patrão e empregado, grandes conglomerados. Você não está no chão de fábrica vendo o capataz e o capataz vendo o patrão. Mas continua. A desigualdade social e a exploração do homem pelo homem continua. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E por pobres e desesperados, perdem os desejos. Não sabem para onde atirar. Quem pensa que quanto maior a miséria, quanto mais aumentar a fome e a miséria, mais o povo se revolta, não é o contrário. Mais o povo se submete e agradece um pedacinho de pão, um osso, uma migalha de comida. Obrigado, meu senhor, obrigado por ter me dado isso. Tem gente morrendo de fome, é. E junto a isto as igrejas evangélicas neopentecostais, dizendo que se você está pobre e passando mal, é porque você está mal com Deus, porque você é filho de Deus. Não vou nem entrar nesse assunto. E as direções dessas igrejas fecham com o poder econômico dos de cima e se locupletam de dinheiro e orientam os de baixo. O assunto é muito mais profundo, o tiro é muito mais profundo. E a nossa luta é muito mais longa no Brasil e no mundo. E vamos juntos, fortes. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos vencer neste segundo turno. É uma batalha que se vence, mas a guerra continua. Na ordem do dia, a luta entre os de cima e os de baixo. Um abraço.